Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast da Nesp. E hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema muito utilizado, muito conhecido por praticantes de atividade física e também desportistas, que fazem apenas para uso de academia. Eu me chamo Luiz Henrique, sou um dos integrantes da Nesp. E hoje nós estamos aqui com duas pessoas que ainda não tinham participado do podcast, já são membros da Nesp, né? Só o Vitor que está entrando por agora, né? Mas ele já vai estar se inteirando também aqui sobre os assuntos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre hipertrofia e emagrecimento e performance. Algumas estratégias, como você pode estar levando esse momento, né, para poder ter um melhor rendimento, né, na hora do seu treino. Então, vou passar aqui a palavra para os meninos para estarem se apresentando. Fala pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Felipe Costa, sou um dos integrantes da Nesp e tenho como objetivo aqui trazer sempre conteúdos baseados em estudos científicos e sempre trazendo de forma desminuciosa para vocês, de forma mais simples, para vocês entenderem melhor. Fala pessoal, eu sou o Vitor, o mais novo integrante da Nesp e, como o Felipe falou, trazer conteúdo para vocês baseado em evidências, tudo bem destrinchado e é isso. Como é que você está se sentindo em ser novo participante da Nesp? Tô bem animado, de verdade, foi algo que deu um gás a mais. Show. Com motivação. Assim, Motivação, exato. Aí estamos aqui também com o Ilano, que já estava no outro podcast, Tô e a aqui, Kiva também, que já estava também no outro podcast. Então, pessoal, basicamente, né, vamos introduzindo, né, um pouco o assunto para vocês já começarem a entender um pouco sobre ele, né? Basicamente, todo mundo que está treinando, que está em processo, seja de treinamento ou buscando apenas saúde, ela tem um objetivo específico. O que esse objetivo vai acarretar vai depender muito do que a pessoa quer. Por exemplo, a própria hipertrofia, ela é o quê? A pessoa vai ter um ganho a mais de massa. E o emagrecimento, ela vai querer perder vai querer perder gordura e também perder peso, né? E esses processos, né, eles têm muitas divergências e são bem diferentes um do outro. Então é preciso deixar bem especificado todos esses processos, né? Também sobre a questão de como está a atualidade, né? O pessoal está muito fissurado em ganhar massa muscular, mas como é que ganha massa muscular, né? Não? Exatamente. Tipo, aumenta muito a proteína, é um dos assuntos que a gente vai abordar muito aqui, a questão da proteína em si, né? Inclusive, a gente trouxe até um artigo muito bom para estar explorando ele com vocês, que é ingestão de proteínas e hipertrofia muscular esquelética, induzida por um exercício, uma atualização. Esse artigo aqui, ele é da Nutrients, que é uma revista aí de excelência, e ela vai trazer para a gente um pouco mais sobre como é essa questão da combinação de ingestão de proteína e também do exercício de resistência, e descobre assim, através desse artigo, qual a estratégia mais eficiente, né? O que a pessoa pode estar adaptando na estratégia dela para conseguir um ganho de massa muscular melhor. E é um artigo bem recente, né, publicado em 2023, então todas as informações que estão aqui são bastante atuais para nossa prática. Aí falando um pouco, né, sobre o dia a dia da pessoa, né? Vamos primeiro iniciar, a gente pode iniciar para hipertrofia, né? Pode ser. Para a gente já ter uma base melhor. Uhum. Basicamente, né, o que a pessoa com hipertrofia quer? Ela vai querer ganhar massa muscular. Pronto. Nós já sabemos isso. Então, quais estratégias são necessárias para que a pessoa consiga fazer isso da melhor possibilidade possível, né? Então, nós podemos, por exemplo, o primeiro conceito que nós temos é que a proteína, né, quando nós temos 3 macronutrientes: proteína, carboidratos e gorduras. Geralmente, quando uma pessoa entra, né, para essa questão de hipertrofia, ela já vai muito focada em proteínas. Só que ela não pensa muito no contexto total. Ela não pensa no contexto geral. O quanto o carboidrato ele pode ser importante, quanto as gorduras podem ser importantes, até mesmo os próprios micronutrientes, né, eles podem ser importantes. A pessoa pode, meu Deus, vou comer só carboidrato para ganhar massa muscular. Às vezes acaba ganhando. O famoso bulking aí. Então, muita gordura, e aí fica aquela gordura acumulada que a pessoa não consegue. Aí pra voltar, tem que fazer um cut muito bem feito. Caso esse cut não seja bem feito, você vai perder massa muscular ali, porque teve um acúmulo muito grande de gordura justamente por conta do carboidrato. O carboidrato em excesso, né? Em excesso, não é qualquer coisa. Porque assim, tem que ter tudo um equilíbrio, né? Nivelado. A proteína também não pode ser demais. Carboidrato também não pode ser demais. É tudo
um nível de estratégia que o próprio nutricionista ele vai adaptar para a performance da pessoa, para como a pessoa vai, qual o tipo de exercício da pessoa, né, a atividade do atleta, e aí vai tudo ser muito adaptado para ele. A gente tem até que ver também, porque depende muito, como a Kia falou, da questão do exercício que a pessoa faz, né? Qual a atividade. Porque o plano alimentar elaborado por uma pessoa que faz a questão de musculação é diferente de um plano alimentar para uma pessoa que faz a prática de endurance, por exemplo. Então tem toda uma elaboração de macro e micronutrientes. Porque, como até gosto de ressaltar, o nosso corpo ele não entende, né, o horário que você vai comer. Então, se você comer em grande quantidade, ele vai armazenar, porque ele não sabe quando você vai comer novamente, porque você não tem essa rotina. Então, é muito importante ter esse cronograma de comer, por exemplo, em 3 horas, porque aí, meio que ele já vai se acostumar e não vai ter essa retenção de macronutrientes, transformando assim em gordura. Porque tendo essa retenção, consequentemente, depois você vai ganhar gordura e para poder perder isso vai ter que fazer um déficit calórico, que a gente vai falar mais aqui para frente. Seria interessante também fazer um superávit gradativo, né? Tipo, tu aumenta 250 calorias, 300 ali do teu... Vai aumentando de pouquinho, do né? teu De acordo basal com e- que a pessoa vai correspondendo, né? Quanto mais ela correspondendo, aí vai mais aumentando, né? Mas não é uma regra padrão, né? Mas depende de cada É indivíduo. melhor. Pode ser uma estratégia, né? Exatamente. Aí também a gente tem que falar um pouco sobre a questão da influência da internet em si, né, nesse processo. Por quê? Porque muitas vezes chegam informações que às vezes é para um tipo de público e aquela pessoa que não faz parte desse público, ela capta essa informação e vai tentar utilizar, né, no dia a dia dela. Sim. Por exemplo, que a Kiva até falou, questão de muito carboidrato, mas nós temos pessoas que colocam o carboidrato lá embaixo. E isso influencia na energia da pessoa durante o treino, influencia na performance dela, que a gente vai falar um pouco sobre performance também, influencia na performance dela, na disposição dela no dia a dia também. Então é muito Afeta importante. não só na performance, mas também nas outras atividades. No trabalho, a pessoa vai estar muito cansada, Estressado. vai ter um nível maior de dor de cabeça, por exemplo, porque eu já ouvi falar que tem muita gente que corta o carboidrato porque tá de dieta e aí fica com muita dor de cabeça, Dor de fica cabeça, estressado. estressado. E é aquele negócio. Tem muita gente que leva muito a sério o esporte ali que pratica, independente de qual seja. Aí se você não tem um rendimento legal ali no esporte que você está praticando, muito provavelmente nas outras áreas você vai ficar se forçando demais, vai ficar pensando, pô, não deu um rendimento bom lá. É um Aí sentimento não de voltou um frustração, né? rendimento. Aí, Frustração. Aí a gente entra até numa questão de um mito ou verdade, que é para emagrecer, né? Cortando um pouco o assunto. Tem que cortar o carboidrato. exatamente. Falando um pouco sobre isso, né? A questão de Cuidado. cortar, Cuidado. né? É uma questão muito polêmica, né? Por isso que a gente tem que muito. tomar cuidado. Por quê? Porque o pessoal leva isso em consideração, porque tem alguns atletas, dependendo da fase, né, que eles estão, que acabam tendo essa estratégia, geralmente em algumas etapas da preparação dele. Só que são bem curtas. ali. Exatamente, só que são umas etapas bem curtas, né? Aí as pessoas na internet, elas vinculam isso, né? Mostrando, né, dos atletas em si, e acabam utilizando essas pessoas, né, que estão iniciando, principalmente desportistas, né, que são pessoas que estão na academia, mais por questão de saúde, estética, né, e não mais por questão de competitividade ou performance. E acabam utilizando essa estratégia e baixando o carboidrato totalmente, entendeu? Aí utiliza o termo low carb, tô fazendo low carb. Aí né, acaba não com a sei o quê. disposição da pessoa. Aí vai lá e baixa a disposição. Então, não... A pergunta era que ajuda no emagrecimento, né? Para emagrecer, tem que cortar o carboidrato? Então, não é necessário, Não não é só uma levando para obrigação. essa parte aí do cutting e da dieta para quem é atleta, mas, por exemplo, a dieta cetogênica, ela tem baixíssimo carboidrato, é mais gordura e proteína, por exemplo. A galera gosta de usar ela, mas nem todo mundo se adapta a ela. O interessante para o emagrecimento em si é a quantidade de calorias do dia, né? Então, o quanto você vai comer a menos, porque a quantidade calórica total do dia. Se você for restringir somente para o carboidrato, vai te engordar, não vai ser o que realmente está influindo ali. É o que você come durante o seu dia, como você vai colocar em cada refeição aquilo no seu dia a Aí dia. vai lá, a pessoa corta o pão de sal, aquele pão
Um o pão carioquinha. E quando é no final do dia, tá se acabando de comer biscoito recheado, né? Porque, irônico. porque tem carboidrato, porque tem glúten inflama. Ou deixa- então aqueles biscoitos que se dizem ser fitness. Exatamente. Se dizem ser saudáveis, mas tá lá na tabela nutricional. A mesma Sódio. quantidade. E a mesma Sódio quantidade de puro, a calorias de mesma um quantidade de calorias. recheadinho Sim, daquele Pois que é. Então, dessa frase aí, pode-se dizer que é mito, né? A questão do corte de super carboidratos. É. E só fazendo um adendo aqui pro pessoal, é muito importante entender que os atletas em si, né, os fisiculturistas, eles têm um processo de periodização. Então, vai ter momentos do plano alimentar que eles vão cortar mais a questão do carboidrato, vai ter momentos que eles vão diminuir a ingestão de sódio e aumentar a ingestão de água. Então, são todas estratégias essas utilizadas para ter uma melhor estética na hora de subir no palco. Tanto que se você utilizar uma estratégia errada, pode acontecer o que aconteceu com o Ramon Dias No ano passado. no ano passado, né? E assim, pessoal, Mas foi socado. sobre a questão de cortar o carboidrato. Você que é um desportista que está iniciando e que está fazendo, não de forma profissional, entre aspas, a questão da musculação, tem que tomar muito cuidado, porque quando você corta a maior parte do carboidrato, vai aumentar seus níveis de cortisol, você vai ter um estresse maior, consequentemente, Muito. vai chegar menos nutriente na questão do seu músculo, menos energia, e vai aumentar a produção do ácido lático, o que vai aumentar também a redução. Então, você não vai ter um treino tão eficiente como você gostaria, na verdade. Porque, querendo ou não, a chegada do glicogênio do músculo é um dos pontos mais importantes. E ele é feito a partir, né, uma das principais fontes é o carboidrato. Então, é por isso que tem que ter esse cuidado nessa hora. Né? Pode até, Carboidrato é o que dá o pump. É. Carboidrato e água. Você pode quer ocorrer sentir até a ganho? gliconeogênese, né? Mas questão de proteínas e, consequentemente, se for cortado muito a questão do carboidrato, pode ser utilizada até a questão de uma atrofia muscular, dependendo, né? Pode ocorrer, né? Pode ocorrer. em Aí muitos entra casos. também outra questão, né? Quem quer hipertrofia precisa comer muito, precisa comer em dobro, né? Tem essa questão também que o pessoal acha que Bem delicado. pra né? hipertrofia tem que comer muito e pior que É porque se for assim, né, parar pra olhar, tem gente que acaba chegando lá, eu tô em booking, né? e chega com um pratão desse tamanho sem nem seis pedaços contar, de né? pizza. Sem nem contar, né? O Irlanda eu não vou nem falar lá porque ele conta, pelo menos. Né? Mas tem gente que chega O prato dele não desse cabe nem no tamanho. micro-ondas. Vocês têm que ver, viu? Um dia a gente vai gravar uma história e mostrar a Ai. baciona do Irlanda. Ó. Aqui, ó. E agora nessas aulas de dietética, Vamos mostrar um pouquinho disso aí. Aí, Não, mas eu posso. Não, pode, né? É book, Mas filho. e aí? Pô, 300 kg no leg. é mito ou é verdade? pronto, aí levando né, em Não, consideração depende. isso aí. Vai depender. Por quê? Porque muito você pode ter se você, por exemplo, aumentar muito as suas calorias no dia, você pode acabar tendo um excesso. E esse excesso não vai ser só de massa magra, também pode vir junto gorduras. O que é interessante nesse aumento, é você saber o quanto de proteína você vai utilizar, quanto de carboidratos e quanto de gordura. É a contagem durante o dia, né? Porque se você tem uma quantidade boa de proteínas, né, ali numa média boa, que é de 1,2 a 3,2 gramas. pronto, aí tem uma quantidade boa de proteínas, uma quantidade boa de carboidratos e de gorduras. Quando você tem essa média boa, então se você fizer um aumento, né, pelo menos um superávit calórico, né, que é chamado, se você tiver esse aumento, vai ser um bom aliado. Mas se você aumenta muito de uma forma que você não tem controle, não sabe o que é que você está ingerindo de mais ali ou de menos, né, você vai acabar sem saber o que é que você realmente está ingerindo. E no final vai acabar podendo ter maiores quantidades de gorduras acima do normal, maiores quantidade de carboidrato. E isso sim vai ser um empecilho, né? Então é por isso que é interessante, né? É aquele negócio, né? Tudo em exagero faz mal. Tipo, o booking, por exemplo, comer demais. Vamos lá, a pessoa, no normal dela seria 2.500 calorias. Ela tá comendo ali 3.500. Se ela levar isso por muito tempo, não vai ser saudável para ela. Justamente vai acarretar no acúmulo de gordura. O booking dela vai ser totalmente jogado fora, porque ela não vai conseguir tão facilmente retirar aquela gordura que tá ali. Também depende do exercício que a pessoa tá fazendo, Exatamente. né? Como é que tá o treino daquela pessoa. Se aquela pessoa treina 3 vezes na semana e tá fazendo um bulking e não faz nenhum tipo de cardio, né? Pra ajudar
A Manu City, por exemplo, ela faz endurance, né? Acho que ela fez até uma prova de Ironman esses dias, não foi? Isso. Sim. E ela postou um vídeo dizendo que ela come 3.000 calorias por dia. Então, Caraca. Depende vai muito da depender modalidade. muito da Pra modalidade. uma mulher isso é muito, tá? Pra Né? uma mulher, isso é muito. Eu fiquei Depende. impressionada Eu não agora. sabia que ela tava comendo isso. Ela postou um Reels É no porque Instagram dela. o endurance em si que essas provas de Ironman é um dos que mais gastam a sua energia durante o dia, né? Entendeu? Tem a musculação, tem a natação, tem o ciclismo, né? Corrida. Todos eles gastam um tipo diferente. E o endurance, ele, por ser uma prova que você tem uma intensidade, né? Por um tempo muito prolongado, porque são os níveis, né? Você confere tanto a intensidade quanto o nível, o tempo que é prolongado do seu exercício. Só que o endurance, ele é os dois. É tanto a intensidade Tudo quanto no o máximo. Aí por isso que ele tem essa quantidade, né? Muito grande. Comigo muito. E essa questão do booking, ter que comer muito. A pessoa tem que tomar muito cuidado, como a Kê falou. A pessoa pode jogar um booking lá em cima, comer 3.000, 3.500 calorias e treinar 3 dias, 1 horinha Não tem por como. dia. Pois é, por isso que muitos atletas e fisiculturistas, eles passam de quê? De 3 horas na academia? 3, 2 horas. No mínimo 2 horas. Pois é. Porque a questão do booking, você vai conseguir, lógico, pegar mais carga, pegar mais peso, mas você também precisa de um bom descanso entre as séries. Os dois têm que ser aliados, Entendeu? um no outro, né? Tem que estar Exatamente. E aquele negócio, como a gente tinha falado antes de iniciar, tem que ser gradativo, tem que ser um aumento controlado ali. Sim. Se você está comendo 2.500 e quer ir para 3.500, não adianta só jogar aquilo lá de uma vez. Primeiro que seu Pessoal, estômago não aguenta. Não vai se adaptar de primeira. Não. Tem que ir ser, aos pouquinhos. sei lá, 200, 300 calorias. Vai depender do coach, do E eu nutricionista. acredito que do mesmo jeito seja para baixar essas calorias. Eu pra acredito ser. nessa performance, sabe? Pra ser. De tentar baixar aos poucos. Porque se baixar de uma vez, coitada, né, da pessoa. É aquela questão, extremos, né? Extremos nunca é Devem bom. ser Aumentar evitados. demais ou diminuir demais. Porque, por exemplo, você tá fazendo um booking, você tem um jet total de 2.500 calorias. Pessoal, jet é gasto no jet total, que você gasta durante o dia. E você está consumindo 3.500 por um grande tempo, isso pode desenvolver. Você pode ganhar muita questão de gordura, né? Por conta da alta ingestão. Você pode ter, dependendo do que você está se alimentando, ter uma hipervitaminose, pode ter uma sobrecarga também renal, né? Por conta de grande quantidade de proteína. Então, assim, é sempre a questão do balanceamento. Se você está fazendo booking, joga dependendo do nutricionista, né? A gente não pode dizer Vamos recomendações. falar Né? exatamente, É uma né? média, né? A gente pode dizer, a gente vai aumentando aos poucos, né? Porque a gente não pode também dar de graça aqui o nosso conhecimento. Exatamente. Basicamente. Tem que ser estratégico. Outro mito ou verdade que a gente pode destacar é a dieta low carb. É a melhor para performance? O que vocês acham? Eu acho que é até o oposto disso, né? Porque, como a gente falou anteriormente, o carboidrato ele é a principal fonte de energia. Então, Não tem como um atleta de endurance fazer low carb, é impossível. Se Imagina. fizer um atrofio muscular, uma cãibra a cada Não, 5 e minutos. até atleta de endurance já é magrinho. Pra que quer emagrecer Eles mais, comem entendeu? muito e são magrinhos. São já. Pois E é, nem, incrível, só, né? nem só pra competição, né? Até mesmo de esportista, né? Se for fazer uma dieta low carb, aí pronto. Aí, se a pessoa já não tem um físico já mais atlético, um corpo já que aguente aquilo, ele não vai, né, ter essa energia pra poder ter essa disposição. Exato. Vai acordar lá às 5h30 da manhã, vai tentar levantar da cama, não vai nem querer levantar mais. Vai ficar se lá e levantar vai... é por motivação mesmo, assim. Não vou hoje não, vou só amanhã. Tô cansado. Aí Sim. essa questão de low carb é muito perigoso. É como se fosse um oposto do outro. Low carb e performance não bate. Não bate. É só em Se estratégias Por específicas exemplo, mesmo. só que para precisa. emagrecimento ali, que a pessoa não tá treinando, aí dá para considerar começar um low carb. Em casos bastante em casos específicos. bem específicos. Bem né? específico mesmo. Assim. E o outro seria, é possível perder gordura e ganhar massa ao mesmo tempo? Recomposição corporal. Essa é a Isso aí. completamente possível. Basicamente, não vou saber responder cientificamente, mas tu tá perdendo gordura e isso necessita também de um exercício resistido, né? Como a musculação, por exemplo. Tu vai precisar fazer aquela atividade física para tu manter a tua massa muscular.
Porque se tu entrar em déficit calórico, a primeira coisa que teu corpo vai querer se livrar são os músculos, porque eles gastam mais energia do que o tecido adiposo, por exemplo. Exatamente, porque um dos principais erros das pessoas, principalmente que estão em emagrecimento, né, em fase de emagrecimento, é querer baixar tudo, né? Aí o que é que acontece? A pessoa baixando tudo, ela também baixa as proteínas, que são os principais aliados na questão da síntese muscular, né? Então, a síntese proteica, para poder ter uma melhora na recuperação muscular. E isso é interessante, por quê? Porque quando se tem essa baixa de tudo, você não vai estar só perdendo gordura, você vai estar perdendo massa muscular também. E a questão de perder gordura e ganhar massa, a questão da recomposição corporal, você tem que manter essa massa magra. Você tem que manter ela alta e a gordura baixa. Você vai fazer o oposto. Então, pois é. E aí a gente vê que a proteína, o pessoal se baseia muito no peso da balança, né? Aí a proteína, ela é mais pesada do que a própria gordura em si, né? A proteína é o músculo, né? E aí o pessoal acha, meu Deus, ganhei 5 quilos. Mas de que será que foi, entendeu? Será que não foi ali de massa muscular que a pessoa ganhou e aí perdeu gordura nesse processo? Por isso que se você tá num processo de emagrecimento, não só a balança, mas o espelho é um grande aliado, né? Muito. Se você tá roupa, também questão de roupa, que a roupa vai ficando mais E frouxa. também a própria questão, se a pessoa tiver condição, né, de ir num nutricionista, ele vai ter essa base maior, porque também lá é tirado as suas dobras A cutâneas, avaliação toda a sua avaliação total. Então você vai saber o que é que você está perdendo de gordura, quanto de gordura está alto, quanto de gordura está baixo, você vai ter essa diferenciação, né? Então é bem interessante também. Sim, verdade. E até a questão da balança em si, né? Que a gente vê. Se, por exemplo, eu me pesar assim que eu acordo, meu peso vai ser totalmente diferente se eu me pesar meio-dia e pesar à noite. Entendeu? Então, assim, nem sempre é bom se basear por questão de balança. Por conta que você vai acabar se frustrando muitas Às vezes, o né? pessoal é muito fissurado, né? Questão de peso. Cheguei na academia, vou me pesar. Eu vejo muita gente fazendo isso. Chega na academia, a primeira coisa que vai fazer é pesar. Tá, mas e aí? Pesou. E o que faz agora com esse peso, entendeu? Aí a questão é, a pessoa, por exemplo, acabou de comer, né? Vai se pesar, né? Pra saber, tá treinando ali já uns 4 meses, vai se pesar e ver que aumentou, né? Já acabou de comer. Aí já se frustra logo, meu Deus, passei 4 meses pra nada, né? Isso pode até desenvolver a questão de uma doença, né? Que tem até doenças relacionadas, né? A dismorfia, tem questão de vigorexia, que o pessoal muito desenvolve, né? Questão da bulimia também, que tem muita gente que desenvolve por conta de querer emagrecer rápido. E também a própria internet que influencia muito, né? O que os influencers hoje em dia estão fazendo é entrar na cabeça das pessoas de uma forma que choca, entendeu? Tipo, a pessoa vai lá, mostra lá a dieta dela toda bonitinha, aí alguém vai tentar imitar. Não consegue. Aí não é por isso, consegue. exatamente por isso que a Nesp, né, ela é focada em trazer essas informações com base científica. A gente quer tentar mudar a cabeça das pessoas nesse quesito, que é o quê? Quando uma pessoa tem uma base científica, ela tem propriedade do que ela está falando. Ela sabe, ela teve provas ali, teve um estudo por trás disso, onde foi utilizado várias pessoas como teste também. Tem várias essas questões que são envolvidas. Então, a gente utiliza essa questão da base científica justamente para poder você ter mais segurança, né? De saber onde você está vendo o seu conteúdo. Então, tome cuidado com o que você vê na internet, porque tem muitas pessoas que acabam utilizando ela para poder justamente ganhar likes, ganhar essas coisas. Vender. E às vezes principalmente, justamente. ainda Vender. mais com a plataforma lá. Tem muita plataforma que está vendendo na própria plataforma. Exatamente. Isso facilitou demais esses influenciadores a fazerem isso. Então, tomem cuidado com o que você vê. Tem muitos mitos que precisam, né, ter essa observação e esse cuidado a mais para a gente não estar caindo nessas notícias. Né? E não caio nisso porque muitos desses influenciadores usam processos estéticos para ter aquele corpo que eles têm, entendeu? Processo estético, aí tem a tal da genética. Aquele As influenciador. Que o Ilan Aí, Tá bastante. tá fazendo Eu vídeo falei lá, das canetinhas. tá fazendo vídeo lá, não, tô emagrecendo porque eu tô cortando carboidrato. Vai ver a geladeira do cara, entendeu? É grossa. O brócolis é o segredo. O brócolis. Aí já começa, né? Aí tem gente que vai falar de emagrecimento. Emagreci 10 quilos em um mês. Não, mas vocês viram que até Por que, gente? tem gente até postando que o whey é tóxico agora, que sabe de tudo. Meu Deus do dizendo aí. céu. Toxicidade do whey. É complicado. Essa fala do Felipe ela é muito interessante, que ele fala que saiu um estudo
que comprova que o whey é tóxico. Então aí você tem que levar em consideração, além das pessoas que você está assistindo o conteúdo, serem baseadas em evidência, serem pessoas sérias, que leram estudos sérios, porque estudos bons e estudos ruins, eles são muito parecidos. Exatamente. É porque, assim, a pessoa ela vai utilizar o estudo que convém a ela provar o que ela está falando. Ou seja, ela não vai querer saber se o estudo tem a velocidade boa, se é de uma revista renomada, ela não vai querer saber nada disso. Ela vai pegar o estudo. Vai lá, o estudo do whey é com 5 pessoas que já têm algum tipo de doença hepática. Alguma coisa assim. Exatamente. Tem E às muito vezes- estudo assim, muito Pois estudo é. de pessoas, por exemplo, esses estudos que o pessoal utiliza para a questão de pão, né, a questão do glúten, né? Às vezes eles pegam pessoas randomizadas, né, e acabam sem saber se aquela pessoa tem uma condição, né, ou não, uma predisposição até essa como é que fala isso? Intolerância, né? Então ela tem que ter esse cuidado com esses estudos, tem que saber realmente quem está falando, se essa pessoa sabe o que ela realmente está falando ou se é só uma pessoa ali que está Às vezes é atrás do só um engajamento. post ali numa rede social, e aí acaba... É um É, post entendeu? justamente para vender Influenciando. alguma coisa. Exatamente, entendeu? influencia muitas pessoas. É aquilo daquele que eu falei. Os influenciadores, eles estão para agregar ou eles estão ali só para vender algum produto, vender alguma marca, alguma Influência coisa? todo mundo faz, né? Agora tem que saber se é boa ou se Se é é ruim. bom, se aquela é coisa, ruim. já tem o nome influenciando. Então, até como o Ilana até comentou, tem muita gente na internet que está lá para vender o seu peixe. Então, se eu quero te vender essa garrafa d'água aqui, eu vou procurar estudos que provem que ela é a melhor. Estudos enviesados para isso. Então, assim, eu sempre vou procurar algo que fique como base e deixe concreta essa informação que eu estou te Inclusive, passando. peraí, entendeu? eu quero saber se essa água aí ela tem sal do Himalaia rosa. Senão não tá servindo. Mano, minha patrocinadora. Gente, Vamos pro voltando assim. Não consigo nem. Voltando assim um pouco Só do pro. Himalaia é o melhor. Pro estudo, a gente entra aqui numa questão que é para onde é que a proteína vai quando chega no nosso corpo. É só com músculo, né? Não, infelizmente não. Ó, a gente pode perceber que 10%, apenas 10%, é realmente usado para síntese de músculo, né? Síntese de músculo esquelético. Enquanto os outros 50% eles vão pro... Tecidos esplâncnicos, que são fígados, os rins, por exemplo. E também a gente tem 40% dessa... Saiu um estudo em 2018 que ele fala isso, uma revisão sistemática. 40% para tecidos esplâncnicos, os 50% na verdade, 40% para produção de ureia e neurotransmissores, e só 10% é o que realmente vai para o teu músculo. Apenas. Aí também a gente vê que a proteína do soro do leite e a proteína que é de melhor qualidade, né? Ela vai servir muito ali para a pessoa que quer uma performance melhor. Não que as proteínas vegetais possam ser descartadas, né? Mas, se eu não me engano, acho que tu falou da proteína do soro do leite. São as proteínas de alto valor biológico que a gente Isso. fala para hipertrofia. São as mais interessantes. Só que as proteínas, não demonizando as proteínas vegetais, longe disso. Elas são interessantes, mas elas não vão ser tão bem absorvidas pelo teu corpo. Só que também, nesse mesmo estudo, ele fala que tu enriquecer proteína vegetal com leucina é interessante. Ela acaba se tornando uma proteína de alto valor biológico. É interessante Porque ver ela complementa os aminoácidos. É interessante ver esse estudo, porque tem muitas pessoas que seguem esse estilo de vida, né, mas sem, por exemplo, pessoas vegetarianas, veganas, né, elas precisam ter uma segunda opção, né, uma opção para elas, porque principalmente são essas proteínas de vegetal. Por mais que ela não seja a melhor, mas para quem segue esse estilo de vida, ela é considerada a melhor, entendeu? Então é por isso que tem que ter é bom ter esses estudos, essas bases, principalmente para essas pessoas que têm esse estilo de vida, né, diferente. E aí a gente vê também a questão da distribuição da proteína ao longo do dia, né? Aqui no estudo eles falam que 20 gramas de proteína de alta qualidade é suficiente para estimular o máximo de síntese de proteína muscular após uma única refeição e quando repetida durante 3 horas. E é claro que isso pode mudar, né? Dependendo da pessoa, dependendo do peso da pessoa, por exemplo. Pode ser aumentada quando um treino de resistência de corpo inteiro é realizado.
né? E também para atletas um pouco mais pesados, com grande massa muscular. Um exemplo próprio é os fisiculturistas, né? Eles são de porte muito grande. E também a gente vê que para indivíduos idosos, né? Justamente por causa da própria sarcopenia, verdade. Aí agora, né, a gente pode ir para as perguntas do Instagram? Né? Pode ser. A gente falou, né, no nosso Instagram, Nesp Nutrição, segue aí também. A gente mandou uma caixinha de perguntas e a gente vai ler agora algumas perguntas que o pessoal mandou aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Galera, eu tô doido pra fazer um anúncio, mas não sei se a gente Calma, pode fazer, calma. sabe? Tem que Cada ter um, pelo calma. amor de Deus. Achei Eu massa também que... não tô sabendo. é É verdade. anúncio Tem que ter que... calma. É um convite, cara. Nem Um os convite. próprios membros da Nesp sabem. Né, Tem não? dois sabendo aí, o resto aqui não tá sabendo Vocês mesmo. sabem, Eu tô vocês não entendendo. ligaram O negócio ainda. Eu acho que eu suspense. liguei, eu só não... É sobre de ontem, da disciplina de ontem. É, isso aí mesmo. Pronto. Ah, pronto, lembrei. É porque a gente tem que confirmar todos Ah, esse eu aí. vi. Só que a gente vai fazer um convite. Olha a Spoiler, viu? ansiedade. Spoiler, pessoal. Presta atenção aí. Tá tomando muito cafeína. Pronto, vamos lá para a primeira. Aqui, o João Pedro mandou. Qual o melhor tipo de refeição pós-treino para quem está em emagrecimento, né? E alguém quer comentar logo antes? Pode. Vou iniciar então. Basicamente, né? Se falando de emagrecimento, né? Por exemplo, vai depender muito de qual horário você treina, primeiramente, porque se você treina, por exemplo, de noite, né? Vai treinar de noite, você não vai comer um pão com coisa, né? Tem muita gente que gosta, mas não é o ideal, né? Geralmente o pessoal janta, tem uma alimentação mais superfaturada. Então, vai depender primeiramente, né, disso. E segundo, né, o que é falado. É muito falado, até polêmico isso que eu vou falar um pouquinho, mas né, são coisas que acontecem mesmo de quem tá quem tá nesse ramo, né? Sobre a questão da janela anabólica, né? Muita gente fala, né, por conta de alguns estudos antigos, que ela é curta, de até 30 minutos, né? O que é essa janela anabólica? É um momento ideal de melhor funcionalidade para o seu corpo absorver a proteína para fazer a síntese de proteínas, né? Que isso acarretava na recuperação muscular. E ela não é rápida desse jeito, ela não é questão de 30 minutos, ela se estende 2 mais. horas depois do treino. Até 2 horas, né? Ela se estende um pouco Pode mais. até se estender a 24 horas, Exatamente. né? Chega até isso. Vai depender de cada indivíduo. Isso. Então, o que é interessante, né? Você não precisa estar alimentando o seu pós-treino nesse momento, né? Mas após esse momento, né? Você com mais calma, você pode ter uma alimentação ali com boa fonte de proteínas, né? Não necessariamente precisa ser o momento que você vai mais ingerir, não, longe disso, não vai ser não é necessário, não é Tem que obrigatório, não é uma Porque, regra. por exemplo, se for na parte da noite, proteína demais não é tão legal, do mesmo jeito que carboidrato não é tão legal. Aí Tem sim. excesso, né? Porque assim, a proteína, ela pode dar... potencializar ali o... Anabolismo muscular. O anabolismo muscular, né? Durante a noite, porque é o horário que a gente tá mais, assim, precisando da proteína, né? Exatamente. E tanto que ela é muito importante para quem está em fase de emagrecimento, né, como na pergunta, porque ela também é uma fonte que dá muita saciedade. Então, você utilizando uma boa distribuição de proteínas ao longo do dia, você vai se sentir menos com fome, com vontade de comer tal coisa, com vontade de comer um Pode McDonald's, até um auxiliar hambúrguer, né? Pode até conciliar com as fibras, né? Também, Exatamente, que já elas dão também são outras que boa fazem essa saciedade, né? saciedade. Então é interessante, né? Pós-treino, você faz uma refeição ali de uma boa quantidade de proteína, né? Por exemplo, digamos que você treina de manhã, você vai ali com um pãozinho com ovo, né? Que ali tem um pouco de carboidrato, tem umas proteínas ali, pode botar um frangozinho desfiado. Tem gente que por exemplo, treina na parte da tarde, que gosta de tomar um whey, né, após o treino, também é interessante, não é? Jogo Né? com bicíliozinho também. Saciedade Exatamente. pro resto Saciedade do dia. até a Então- noite. Só no outro dia. Então, basicamente, você deve focar mais nisso, né? É um pouco mais interessante, né? Então, é basicamente isso, questão de proteínas. Mas puxando aqui para a questão de emagrecimento, você que quer ir mais para a parte de emagrecimento, você puxa mais para a sua alimentação, alimentos ricos em fibras, questão de alimentos que aumentem a questão da capacidade do seu metabolismo também, que vai acelerar a queima de calorias. Então, é sempre bom puxar isso. Tipo, um exemplo que a gente gosta de utilizar muito é a questão de psyllium, chia, são fontes de fibras musculares. Então, assim,
são muito boas. O psyllium, o pessoal falava que é o Ozempic natural, né? Mas calma aí que não é a Calma aí, mesma coisa. calma aí, É calma aí, assim, pra não pegar aí. esse Pois corte. é. Calma, O pessoal calma. falava, né? O pessoal Mas falar, não é assim é também. uma fonte de fibra que vai ajudar na saciedade e no emagrecimento, em parte, dependendo da estratégia da pessoa. E não vai ser exatamente o Ozempic, mas tá ali auxiliando, né? É benéfico. Ajuda de toda bastante, forma. assim. Então, bora lá para a próxima. Chama. Fazer jejum acelera o processo de emagrecimento. Né? Então, se tu tá entendendo. É assim, é também bem polêmico, né? Tudo que a gente vai falar tudo é polêmico. tudo que a gente vai falar é polêmico, polêmico, pessoal, porque todo cuidado mundo com os comenta cortes, muito tá? disso. né? Calma, Tudo, peraí. tudo o pessoal comenta muito na internet, né? Mas enfim, a questão do jejum, ela pode ser uma estratégia para determinado tipo de pessoa, né? Tem gente que se sente bem, tem gente que não se sente. Então é preciso saber, você se sente bem a acordar e fazer um jejum ali no coisa? Pronto, por exemplo, não. Dá não. Se você não se sente, por que você vai fazer? Ele não é uma estratégia que vai absurdamente elevar o seu desempenho. Ele tem alguns estudos que eles mostram que ele tem uma certa melhora, só que não é tão significante ao ponto de todo mundo precisa fazer. A minha visão do jejum, assim, sempre foi que você diminui o tempo que a pessoa pode comer. Então, por exemplo, se ela tinha o dia todo para comer, as 24 horas, você diminui para, sei lá, 8, ela não consegue fazer as mesmas quantidades de refeições que ela fazia nas outras 24 E horas. fora que aqui a pergunta fala sobre emagrecimento, né? Digamos que Aham. você faz um jejum ali de manhã, aí a pessoa volta a fazer a alimentação dela depois de um tempo, né? Depois do jejum. Seu jejum, ela faz uma alimentação ali. Essa pessoa não vai estar com tanta fome, não, depois desse jejum. Pois é, Aí ela vai vai Como é que vai descontar estar tudo ali, Como é que entendeu? vai estar a saciedade dela, entendeu? Ela, não, tá aqui na minha dieta aqui, tem 150 gramas de arroz. Eu botar um pouquinho mais, que eu tô com mais fome, né? Vou botar mais aqui. Opa, foi Entendeu? 300 aí. Esse é o Entendeu? Essa é a questão. Você realmente se sente bem? Você consegue, você tem esse autocontrole, né? De realmente seguir? Se puder, não vai afetar, não vai ser ruim, nem vai ser Tem tão bom. né? toda essa questão psicológica que pode lhe sabotar, né? Tipo, não tô aguentando mais essa dieta por conta que eu não tô conseguindo comer o que eu queria. Sim. E, tipo, a questão da saciedade, né? Que a gente fala. E puxar também que pode ser desenvolvida até uma compulsão alimentar, né? A pessoa passa muito tempo sem comer e na hora que vai comer, come horrores. Vai E já aí deixar. Tudo que tá pela frente. Pois é, entra também aquela questão de eu mereço. Exatamente. Eu Tô mereço. falando Eu fiz um de jejum de 24 12 horas. horas. É 24 nessa de, horas. se eu fizer só hoje, não vai me sabotar, não. Mas aí ela faz hoje, aí amanhã ela faz de novo. Aí depois de amanhã ela E faz assim, de novo. vicia, né? em longa Vicia. escala, pode dizer, o corpo também sente. Por É. exemplo, você tá comendo aqui 8 horas, pode dizer, você comeu 6 horas da tarde, da parte de noite, só vai comer no outro dia, o corpo vai entender, não vai vir mais comida, então eu vou puxar o máximo e reter o máximo de nutriente aqui, porque e ele vai reter em Aí forma vai de quê? juntando. De gordura. Então, Gordura. além de você estar emagrecendo, você vai estar ganhando um pouco mais de gordura Entende ali. as coisas que a gente faz. Bora lá para a próxima. A Bárbara perguntou: no processo de emagrecimento, qual o mais importante, a atividade física ou a alimentação? Começar? Os dois. Os dois, Os dois. Mas assim, eu vejo que vai ser mais a questão da atividade física, dependendo. Porque você às vezes pode comer, por exemplo, o seu basal ali, passar um pouquinho, alguma coisa ali, mas você não vai emagrecer. Entendeu? Aí você precisa da atividade física. E existe muita gente que vai pra academia que é sedentária ainda. Uma coisa que eu Entendeu? gosto de usar de exemplo é, por exemplo, seu corpo é uma casa que você está em construção, né? Se o pedreiro, né, ele não ter as técnicas certas, se ele não souber como fazer a casa, que no caso seria a atividade física, ele nunca vai conseguir fazer aquela casa. É. Mas sem o material necessário, né, o material certo, ele também não vai conseguir, entendeu? Então eu gosto muito de utilizar essa analogia, porque os dois se complementam, entendeu? É preciso dos dois para poder conseguir realmente ter o seu objetivo. Não adianta nada a pessoa tá lá treinando, um treino michuruca, e aí a alimentação também tá um caos, entendeu? Aí não vai mudar nada, não vai nem emagrecer, também não vai ganhar Aí vai massa reclamar. muscular. Gente, Aí diz vai que ficar frustrado. 60-40. Não adianta nada você treinar bem e comer horrores
né, para querer emagrecer, e também não adianta nada você se alimentar bem e não treinar nada. Então, assim, é sempre Tem que ter um nivelamento dos dois ali. Isso. Do mesmo jeito que Aquele tem que ter um equilíbrio, nivelamento dos macros ali na Aquele dieta. equilíbrio. Você ter uma dieta boa, estrategicamente personalizada para você, passada por um nutricionista e não pelo chat GPT. Ou quem se diz que é nutricionista, né? Ou o você, pessoal. né? O pessoal, hein? Polêmico. Ai, E aí, ter uma dieta boa, estratégica e um treino legal e tal, aí consegue, né? Vamos defender os personagens aqui que Não realmente tenho nada contra personagem. precisa ter um personagem se É. você quer ter algum resultado ali. E querendo ou não, uma coisa que é bem interessante é, tipo, por exemplo, se a pessoa ela tem um personal e um nutricionista ao mesmo tempo, é interessante que eles dois se conversem entre si, eles tenham essa Multiprofissional, amizade, né? essa interação, né? Porque quando os dois estiverem juntos, eles vão ter o melhor desempenho que possam. Pois é aquilo que eu falei. O treino, ele tem que estar muito alinhado com a dieta, porque não adianta nada a pessoa estar lá fazendo uma dieta de emagrecimento, e aí baixa o carboidrato dela, só que não tá rendendo na performance, no Aí treino. bota ela pra fazer um leg com 500 quilos ali. Pra Impossível. não né? prolongar muito, porque se a gente pudesse, a gente falava muito aqui até... Pessoal, né, resumindo, mas, E até umas 9 horas da noite Resumindo, fácil. mas- peça um CREF, peça um CRM, pronto. Aí Simples. essa última aqui pra poder a gente finalizar, né, certinho. Sim. Ele basicamente bem parecida, carga ou repetição, né? Só que agora com carga ou repetição. Para hipertrofiar mais. É interessante? Essa aí eu vou ter que responder. Qual é mais interessante, né? Assim, vai depender de como tá justamente a tua alimentação, né? Eu considero que, por exemplo, o bulking, na fase de bulking, você pode ter mais repetição e mais carga. Vou pôr um exemplo aqui, por exemplo, no supino. Seu supino tá lá no bulking, o seu máximo foi 80 quilos para 12 repetições. Beleza. Aí você quer tirar essa gordura, mas não quer perder tanta massa. O que muitos treinadores fazem, que eu já ouvi bastante gente fazer, e que eu faço atualmente. Eu diminuo as séries e diminuo as repetições. Se antes eu estava fazendo 12 repetições, mas tinha uma preparação com 5 séries, hoje eu já diminuo, faço no máximo 6 repetições com 80 quilos para 3 séries. Uma série de aquecimento e as outras 2 realmente válidas com os 80 quilos. Mas lógico, isso vai depender da tua dieta, vai depender do treinador, o estilo de treino que você está tendo. Mas eu considero essa questão aí de repetição e carga, elas trabalham muito junto assim, entendeu? Não tem como... E é dependendo Tem da como dar sua uma, fase não mesmo. tem como dar uma como favorita. Né? Não, Sempre não- Assim, meu coração, claro, eu né? gosto mesmo, é repetição, eu gosto de repetição, é essência, né, como a galera fala aí. Eu gosto de repetição e carga, mas eu tenho que entender que o meu corpo ele não vai aguentar repetição e carga o tempo todo. Afinal, eu sou natural, entendeu? Sou Benedito. Natural, sou uma Benedito. pessoa de boa, eu não tenho esse estresse, eu não tomo nada, entendeu? Então, pronto, no mais é isso as perguntas. Muito obrigado a todos que mandaram as perguntas, tá bom, pessoal, lá no Instagram. A gente vai continuar mandando várias, vai continuar interagindo com vocês, então sigam lá e pra gente tá tendo essa interação legal, né? Todo mundo aí, às vezes tem gente que pergunta coisa, né? E às vezes aqui a gente tá mais pra tirar a sua dúvida, né? Porque aí, nossa página, nosso perfil é justamente a principal orientação dele, é tirar dúvidas, Ajudar vocês. trazer para o seu dia a dia o que você vai utilizar na sua academia, na sua corrida, em geral, no esporte que você praticar, né? Então é isso, pessoal. Agradecer demais aqui à faculdade por ter cedido o espaço, né, para o podcast. Sigam lá a faculdade, @faculdade Via Sapiens no Instagram. Sigam também a Nesp, @Nesp Nutrição, tá bom? E que vai ter muito conteúdo, tem muita coisa boa vindo por aí. A gente participou da Connect Fit esse final de semana passado. Uma experiência assim incrível, a gente cobriu tudo. Vamos criar um destaque lá, né, para poder o pessoal que não conseguiu acompanhar poder ver o que é que passou lá na coisa. Teve foto com celebridade, teve palestra incrível mesmo, palestra de pessoas como Daniel Coimbra, Paulo Musi, que são profissionais excelentes, né? referência da área, né? Então, acompanhem bastante lá, tá certo? Então é isso, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? Mas é isso. Só agradecer, né, agradecer. pela audiência.
Dizer que tem Oi. vídeo novo vindo aí, tanto desse Isso. novo integrante ali, viu, galera? Tem Não tanta pega coisa de- pra E acontecer tem ainda. um spoilerzinho que eu não vou dizer que a galera não quer Já ver. calma. Sim, mas se der tudo certo, vocês vão poder encontrar a gente pessoalmente, sabe? Eita, somos famosos! Mas falando assim, pessoalmente, um pouquinho mais técnico, né? Vocês vão. Ah, A gente não, consegue, não, a gente não, consegue, calma, a gente calma, consegue desenrolar peraí. mais, né? É, Tudo. Calma. fica como spoiler. É. Acompanhem a gente se vocês quiserem saber. Acompanha lá, por favor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!